Mas quando Deus fez Israel começar a sair do Egito, eles estavam a uns 10 dias de viagem da terra prometida, uns 64 quilômetros, mas ficaram no deserto por 40 anos. Por quê? A graça lhes proveu um cordeiro para seus pecados, o sinal da circuncisão, uma coluna de fogo como testemunha, Moisés como profeta. A graça proveu tudo de que precisavam, mas eles mesmos queriam fazer alguma coisa. Mal sabiam eles, quando Miriam estava dançando com o pandeiro e os filhos de Israel dançando com ela, e Moisés cantando no Espírito, que estavam a apenas 10 dias da plena terra prometida. Mal sabiam eles que em 40 anos seus corpos apodreceriam no deserto. Qual foi a causa? Israel tomou a decisão mais irrefletida de todas, quando aceitou a lei em vez da graça. Quando quiseram constituir bispos e fazer algo eles mesmos, para eles próprios conseguirem. Deus estava no meio deles, guiando-os. E foi exatamente isso que os pentecostais fizeram. Quando Deus revelou algo novo nas Escrituras, eles o chamaram de novas questões, ou como queriam chamar. Mas quando Deus revelou algo, em vez de aceitarem a verdade e prová-la com a Bíblia, eles se afastaram e formaram uma organização, separando-se. E então surgiu isto, aquilo e aquilo outro, e agora vocês estão corrompidos, a igreja pentecostal, presa nas algemas da organização. Aquilo que Deus os levantou para destruir, e agora vocês estão tão organizados quanto eles. Homens e mulheres piedosos em cada uma delas. Isso é verdade, em cada uma delas. E somos todos culpados. A panela não pode chamar a chaleira de preta. Somos todos culpados, cada um de nós. A unicidade, a dualidade, a trindade e o que quer que vocês possam ser. Que desgraça! Que reprovação vocês trouxeram sobre Jesus Cristo! Que reprovação ao nome de pentecostal! Trouxeram tanta reprovação que quase se tornou um nome vergonhoso. As pessoas quase não querem mais ser associadas a esse nome. É porque vocês fizeram o que não deviam fazer. E, avançando e seguindo os mandamentos do Senhor, deveria formar uma grande unidade de Deus, marchando para a vitória hoje. Ele tolerou que uma mulher o seduzisse para longe da palavra de Deus. Agora ele está fazendo truques para o diabo. Isso mesmo, exatamente. A mesma coisa está acontecendo hoje. Toleram Jezabel, a mãe das prostitutas. Apocalipse 17 diz que ela era a mãe das prostitutas. Agora, se ela é uma meretriz, isso é uma mulher que vive infiel ao marido. Ela afirma que Cristo é seu marido e não vive conforme seu mandamento. O que as outras igrejas estão fazendo? O que é uma prostituta? É a mesma coisa que a outra. Que é isso? Prostituição à palavra de Deus. E ela era a mãe das prostitutas. E toleram essa doutrina de Jezabel e tal, por causa de um bando de intelectuais que querem se unir e organizar algo para que eles próprios possam ter grandes nomes. E aí está a igreja, o companheirismo dividido. Oh, que desgraça nesta noite! Que coisa terrível é isso, espiritualmente cegos. Oh, você diz, ora, não sou espiritualmente cego. Ações falam mais alto que palavras. Elas provam que está cego pela forma como tropeça nas coisas. Estão vendo? Agora, lembrem-se, essa fita está sendo gravada e será enviada ao redor do mundo. Observem, e não estou falando tanto daqui, mas isso se aplica a umas 17 nações diferentes, às selvas e a todos os lugares. Espiritualmente cegos. Cegos para quê?
para a palavra de Deus, para a verdade de Deus. Sua organização não permitirá. Ótimos ministros me procuram e dizem: creio que isso é a verdade, irmão Branham, mas se eu pregasse isso, agora aí está. Se eu cresce nisso, bem, as pessoas iriam. Não me importa o que as pessoas digam, não me importa o que a organização diga, é o que Deus disse ser a verdade. E se for a verdade de Deus, Deus apoiará. Como podem esperar ter fé quando desejam apenas honrar uns aos outros? Compreendem? Isso afasta a fé de vocês. Retornou para as denominações. O Pentecostes que nasceu fora da denominação. O Pentecostes não nasceu em uma denominação, nasceu fora de uma denominação. E a astúcia de Satanás puxou-os de volta para dentro dela, para o lugar de onde vocês saíram. Como o porco volta ao lamaçal e o cachorro volta ao seu vômito. Agora olhem para eles, derrotados. Já deveríamos estar na terra prometida. Jesus Cristo deveria ser tão exaltado entre nós que não haveria nenhuma enfermidade. Oh, isso seria glorioso! Não deveria haver mulheres de cabelo cortado usando vestidos curtos, e não deveria haver homens casados 3 ou 4 vezes, diáconos em nossa igreja. E não me digam que não é na pentecostal, é sim, mas é por causa de prestígio social. Não deveria ser, mas é. Por quê? Por causa de influências denominacionais, política, dinheiro, em vez de encarar a palavra. Removem um irmão precioso e põem alguém só porque este tem uma grande posição social na cidade. Quero um homem que tenha posição social na glória. Se ele não sabe o ABC, que diferença faz? Sabem o que ABC representa? Sempre creia em Cristo. Isso mesmo. Aprendam isso. Um homem veio até mim, não faz muito tempo, e disse: Irmão Branham, um dos ministros pentecostais mais renomados do país, levou-me ao seu quarto e disse: quero orar pelo irmão. Eu disse: eu não estou enfermo. Ele disse: eu amo o irmão. Eu disse: é um sentimento recíproco. Ele contou-me, por que você não para de falar às mulheres sobre seus cabelos cortados e todo esse tipo de coisa e sobre a igreja? Continuou: isso não compete ao irmão. Respondi: compete a quem então? Afirmou: por fim, não lhe restará nada além de uma porção de colunas às quais pregar. Reafirmei: prefiro fazer isso e pregar a verdade do que comprometer-me com o diabo. Entendem? Entendem? Ele alegou: irmão Branham, Deus não o chamou para orar pelos enfermos? Eu confirmei: sim, Senhor. Ele prosseguiu: o povo crê que o irmão é profeta. E eu disse: bem, eu nunca disse isso. Ele sustentou: mas eles creem no irmão assim. E continuou: se é profeta, por que não passa seu tempo ensinando às pessoas quanto a dons espirituais e como curar os enfermos e como fazê-los receberem esses dons espirituais e ajudar a igreja, em vez de ficar constantemente repreendendo as mulheres e repreendendo os homens e coisas assim? Indagou: bem, por que não os deixa em paz? Prosseguiu: por que não lhes ensina algo maior do que cabelo curto e tal, e deixa isso quieto? Eu esclareci: como posso lhes ensinar álgebra quando nem sabem o ABC? Isso mesmo, que aprendam primeiro o ABC. Um ministro ancião foi e pregou justificação num reavivamento. Na segunda noite, na terceira noite, na quarta noite, na quinta noite, os diáconos chamaram-no à parte e disseram: reverendo, o senhor não conhece nada mais do que o sermão sobre justificação? Oh, claro, mas que todos sejam justificados primeiro, então pregaremos outra coisa. Isso mesmo. Oh, se apenas pudessem voltar à fundação.
Lá estava Sansão derrotado. Agora, vejam, podemos estar mais bonitos, pode ser que sim, mas é como estava indo pela estrada certo dia e vi uma grande placa que dizia milho híbrido funk. Quão formidável era! Mas não é nada bom. É tão ruim quanto pode ser e está matando a nação. Vocês leram sobre isso nas seleções Reader's Digest. Se as mulheres continuarem a comer carne e milho híbridos e tal, em 20 anos não poderão mais ter bebês. Não há nada de bom nisso. Que é uma planta híbrida de estufa? Se não é uma planta original, precisa pulverizá-la o tempo todo para manter os insetos longe. Os insetos a comem. Mas se é uma planta original, não precisa pulverizá-la. Uma boa planta saudável, um inseto não rasteja nela. Esse é o problema. É preciso ficar mimando as pessoas na igreja. Glória a Deus, irmã. Veja, se você é um híbrido, foi produzido de alguma outra maneira. Se você pega esse milho híbrido e o planta, o que acontece? Nada. Não produzirá nada. A igreja está bonita hoje, é verdade. Edifícios maiores do que nunca. As maiores congregações para as quais já pregaram, ministros mais intelectuais do que antes. Vocês tinham homens dos campos de milho que Deus chamou, dos campos de sálvia, mas agora mandaram os filhos para a escola e conseguiram netos deles e voltaram com todos os doutorados em filosofia e doutorados em leis. E mesmo uma das maiores igrejas pentecostais de hoje, antes de enviar um homem para os campos missionários, ele tem que ir a um psiquiatra para ver se está mental e intelectualmente apto. Pensem nisso. No Pentecostes, o requisito não foi um teste mental, foi um teste do Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes. Isso está fora de questão para as pessoas hoje.